Já vou começar, viu? Ah, tá certo. Tá gravando, né? Olha aí se está enquadrado. Ok? Beleza. Pessoal, dada uma implicação envolvendo duas proposições, associada a essa implicação, duas outras implicações bem interessantes e bem importantes, que é a contrapositiva de uma aplicação e a recíproca. Assim, vamos à seguinte definição. Sejam P e Q proposições. A implicação não Q implica não P, negação de Q implica negação de P, ela é denominada contrapositiva da implicação P implica Q. Tá, então, não Q implica não P é denominada contrapositiva da implicação P implica Q. Aproveitando, vou colocar aqui uma outra definição. E a implicação que implica P é denominada recíproca. Recíproca da, tá gravando aí? Da implicação P implica Q. E você observa o seguinte, vamos fazer a tabela de valor, façamos a tabela de valor. Então você tem aqui P, aqui eu vou colocar Q, vou colocar P implica Q aqui, não Q implica não P, negação de Q implica negação de P, que é a contrapositiva, e aqui eu vou colocar a recíproca. Então, diante das possibilidades, eu vou listar os valores dessas três aqui. Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, essa daqui é verdadeira, aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Verdadeiro, certo? Agora vamos para contrapositiva. A contrapositiva aqui é falso, falso. Falso, falso é verdadeiro. Aqui, verdadeiro, falso, é falso. Preste atenção.
Não que implica não P. Não que verdadeiro, não P falso. E verdadeiro não implica falso, tá? Então, isso é falso. Aqui fica o quê? Falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, primeira conclusão. Uma implicação de duas proposições e a sua contrapositiva, elas são logicamente equivalentes. Uma é verdadeira quando e somente quando a outra é verdadeira. Agora, já a recíproca, acontece o seguinte: que implica P? Que implica P? Verdadeiro, certo? Falso implica verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso. Que implica P. E aqui, falso, falso, verdadeiro. Então, observe que uma implicação e sua recíproca não são logicamente equivalentes. Não são logicamente equivalentes. Ou seja, a implicação pode ser verdadeira e a sua recíproca ser falsa. Tá? Uma implicação pode ser falsa e a sua recíproca ser verdadeira. Então, atentos para isso. Grande parte das proposições aqui do cálculo, e saindo da lógica, quando eu entrar no cálculo, as proposições que interessam são as proposições verdadeiras. Então, se você tiver uma implicação lá na frente, lá no cálculo, essa implicação, se eu colocar uma proposição que for uma implicação, será uma implicação verdadeira. E não necessariamente a sua recíproca é verdadeira. O que é verdadeiro é a sua contrapositiva. Portanto, se eu quero mostrar que uma implicação é verdadeira, é suficiente mostrar que a sua contrapositiva é verdadeira. Então, já guarde essa informação para argumento de demonstração. Querendo mostrar que uma implicação é verdadeira, basta mostrar que a sua contrapositiva é verdadeira. Se você tiver os valores lógicos das proposições, você já tem um valor, tá? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Eu estou dando uma outra opção. Você quer mostrar que uma implicação é verdadeira, mostra que a sua contrapositiva é verdadeira. Ok? E aí não é verdade. Lembrando que eu encerrei na aula passada, eu encerrei com a noção de equivalência. E aí você percebe, pela definição de equivalência, uma equivalência verdadeira se você tem a implicação verdadeira e a sua recíproca verdadeira. Estão lembrados? Vamos colocar aqui, né? Eu vou colocar, vou aproveitar o espaço, tá? E vou colocar aqui a equivalência. Qual é a definição da equivalência? Qual é? P implica que a definição, não a notação. A definição da equivalência é P implica Q e Q implica P. Então você vê que ela é aqui, ó, comparando essas duas, né? O I, ó, verdadeiro, verdadeiro. Qual é? Verdadeiro. Não. A definição da equivalência é essa. Então eu vou comparar isso aí, ó. É a conjunção dessas duas. Essa é a definição da equivalência. Olha aí a anotação que está lá que você fez. Tá? Então vou seguir. Verdadeiro, verdadeiro aqui. Verdadeiro. Que? Falso e falso.
Cadê? Falso e verdadeiro, falso. Né? Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, quando é que a equivalência entre duas proposições é verdadeira? Quando a implicação, quando é que a equivalência de P com Q é verdadeira? Quando P implica Q é verdadeira e a sua recíproca também é verdadeira. Ou então, né? Ou então, quando as duas são verdadeiras, P e Q, ou as duas são falsas. Tá? Tá aqui, ó. Se as duas são verdadeiras, a equivalência é verdadeira. Se as duas são falsas, a equivalência é verdadeira. Ou seja, a equivalência é verdadeira, a equivalência entre duas proposições é verdadeira quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Ou então, quando são verdadeiras o quê? A implicação e a sua recíproca. Então, isso é a veracidade da equivalência. Né? Lembre-se, isso aqui é equivalência. É a definição de equivalência, dada na aula passada. Como é que se denota isso aqui? P, se e somente se que. P, se e somente se que. Né? Como é que se lê isso aqui? Eu expliquei como é que se lê. P, né? P equivale a que, ou P se somente se que. Como foi que eu botei no caderno de vocês? Deixa eu ver. Ai, não, mas daí eu não copiei não, eu copiei de outro jeito. Também não, só na loja. Tá bom? Então, é P, como é que se lê, né? Como é que se lê? P equivale a que, ou P se somente se que. Tá? Mas tem outras formas de você ler uma equivalência, porque também tem outras formas de você ler uma implicação. Quando você tem uma implicação entre duas proposições, P implica que, a P é chamada de condição suficiente da implicação. Isso aqui é a que nós chamamos de condição, é a condição suficiente. E essa daqui é a que, né? É chamada de condição o quê? Necessária. Também chamada de hipótese e tese, ou antecedente e consequente. Alguns autores reservam essas palavras de que P, nessa implicação, P é condição suficiente e aqui Q é condição necessária. Alguns autores reservam essas palavras para serem usadas somente quando a implicação é verdadeira, mas não tem problema em usar. Toda implicação, não importa qual o seu valor, isso aqui é a condição suficiente, isso aqui é a condição necessária, tá? Mas há uma definição, uma maneira, uma terminologia que é a seguinte. Definição que estabelece a maneira de se falar, estabelece a terminologia. Definição. Tá? Sejam P e Q proposições. Ah, sim. Sejam tá. Então, só lembrando, né? Lembrando aqui. P implica que lê-se. Como é que se lê? P implica que ou o quê? Ou se P, então que, ou ainda, diante disso,
P é condição suficiente para que ou ainda que é condição o quê? Necessária para quê? É assim para P. É assim que deve ser lido uma implicação. Tá? Ela sendo verdadeira ou falsa, é assim que você a lê. E a equivalência, antes da definição, isso aqui tem mais caráter de ser substantivo, é a implicação, a equivalência, tá? Como aqui, a equivalência, ó, P, se somente esse aqui lesse o quê? P equivale a que, ou P, se e somente se que, ou ainda P é condição necessária e suficiente e suficiente para quê? Isso aqui eu estou, tá, substantivando, tá, dando um caráter de substantivo aqui. Como é que é chamado? Como é que você denomina? Como é que você denomina isso aqui? P equivale aqui, como é que se lê, né? P equivale aqui, P se somente se que, ou P é condição necessária e suficiente para quê? Agora eu vou, diga. Professor, na relação de equivalência, eu tenho que dizer que P é hipótese e que é tese? É tudo ao mesmo tempo. P é hipótese e tese? Em tese, o que é hipótese e tese, tá? Aí vamos para o que os outros autores reservam essas palavras exclusivas, que é uma questão de adjetivo. E aí você tem a seguinte definição. Em verdade é mais a fixação de uma terminologia. Sejam P e Q proposições. Que proposições, tá? Dizemos que P implica que, ou que P é condição suficiente. Ó, caráter de adjetivo, tá? P é condição suficiente para que, ou ainda, ou que é condição necessária para P quando P implica que é verdadeira. É uma proposição verdadeira. Tem valor verdadeiro. Então, nós dizemos que P implica que, ou que P é condição suficiente para que, ou que é condição necessária para P, quando P implica que é verdadeiro. Aí eu estou no caráter de adjetivo,
tá? Nós dizemos que P equivale a Q ou que P é condição necessária. P é condição necessária e suficiente. É condição necessária e suficiente para que, quando a equivalência de substantivo, né? A equivalência P, se somente se Q é verdadeiro. Vocês entenderam aqui? Tem uma sutileza aí, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Aqui tem muito a ver com adjetivo, aqui tem a ver com substantivo, tá? É o nome que se dá, tá? É como se fala, como se chama. Aqui é adjetivação. Ok? Encerra aí. Para.